Nós queremos te agradecer, ó Pai, por essa palavra que será trazida, que o Senhor fale ao nosso coração, que o Senhor, ó Pai, tenha misericórdia de nós, que o Senhor fale, Senhor, profundamente a cada um de nós, nos ensinando mais uma vez, ó Pai, e que essas suas palavras não sejam em vão em nossa vida, Senhor Deus. E elas só serão em vão, Senhor Deus, em nossas vidas, se essa for a Tua vontade, por causa dos nossos pecados, como consequência deles. Por isso, Senhor, queremos pedir, ó Pai, que o Senhor esteja, Senhor Deus, olhando para nós através da cruz de Cristo e fazendo com que o Teu Espírito, Senhor Deus, penetre as Suas palavras no nosso coração. É o que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém. Queridos, vamos abrir a palavra do Senhor em Provérbios capítulo 17, verso 10. Eu quero, assim, hoje nesse momento de confissão e antes também, falando sobre o dia do Senhor, eu não sei vocês, mas eu fico muito ansioso com esse momento. Sempre fiquei. Não só como pastor, mas quando eu estava sentado aí, que ouvia o Alfredo, foi praticamente meu último pastor na minha vida, assim, no sentido de congregar. Domingo, para mim, de manhã e à noite, era aquele momento da pregação, era muito especial. Tinha, lógico, a questão do expositor, que ele era um excelente expositor, uma pessoa assim, vamos dizer assim, fora da curva. Eu não me sinto assim e acho que não sou assim, mas ficava ansioso para ouvir o que a palavra de Deus tinha a dizer, porque sempre trazia alguma coisa assim muito impactante nas nossas vidas. Eu tenho sempre orado para que o Senhor torne a sua palavra na minha boca e na boca daqueles que sobem aqui nesse púlpito, impactante, quebrando as dificuldades, tanto minha quanto da igreja, em receber essa palavra. Mas eu fico ansioso, porque ela sempre tem alguma coisa a nos dizer de forma profunda. Eu gostaria de ler com os irmãos esses 6 versos, eu acho, 6 primeiros versos, que é a próxima sessão, a sessão que vem a partir do verso 7, Nós temos aí uma subunidade que vai do verso 7 ao verso 28, que vai caracterizar os insensatos, E aí nesses 3 primeiros, eu vou falar sobre isso, nesses 3 primeiros versos, nós tivemos a primeira parte, e agora dos versos 10 a 15 nós vamos ter a segunda parte. Eu vou falar aqui porque eu também não quero me adiantar, quero seguir o meu roteiro aqui, Mas diz assim: mais fundo entra a repreensão do prudente do que sem açoite no insensato. O rebelde não busca senão o mal, por isso o mensageiro cruel se enviará contra ele. Melhor encontrar-se uma ursa roubada dos filhotes que é insensato na sua justiça. Quanto aquele que paga o bem com o mal, não se apartará o mal da sua casa. Como abrir-se da represa, assim é o começo da contenda. Desiste, pois, antes que haja rixas. O que justifica o perverso e condena o justo. Abomináveis são para o Senhor, tanto um quanto o outro. Na introdução dessa sessão, que vai do verso 7 até o verso 28, nós dissemos que ela classifica, essa coleção, esse trecho de provérbios que traçam o perfil do homem insensato. E aqui nós temos um provérbio comparativo que vai enfatizar o caráter incorrigível do homem ímpio, do insensato, do estulto. Aqui no verso 10 nós temos o início dessa nova subunidade que vai falar sobre os insensatos e a sua punição. E ela vai servir primeiramente como uma transição, dos versos 7 a 9,
que caracterizavam o insensato como Nabal, né? Lembram? Aquela pessoa que tem um comportamento vil, vergonhoso, sendo um grosseiro completo, daquele que se utiliza do suborno, da corrupção para conseguir o que quer, que também é um mexeriqueiro. Concluindo assim esses 3 versos, os tipos de comunicadores malévolos, né? O mentiroso, o subordinador e o mexeriqueiro, mostrando aí o perfil do insensato. O verso 10 ele vai servir como esse elemento de ligação entre essas 2 sessões, né? Porque o verso 10 ele vai qualificar, ou seja, ele vai explicar ou elucidar o que seja o encobrimento da transgressão do verso 9 ao pedir a repreensão verbal e o açoite físico aqui. O que nós precisamos entender, e essa é a relação que existe que o verso 9 vai fazer com o verso 10, que o que encobre a transgressão, ou seja, aquele que não traz assunto à bala, isso ele faz porque ele não quer expor ninguém após uma repreensão severa. Não significa, e essa relação que esses 2 versos vão fazer, que não houve, né, uma censura, uma demonstração aqui no verso 9, o que encobre a transgressão. Mas que o seu erro não precisa ser publicado depois. E até a título de curiosidade, meu irmão, eu vamos dizer assim, já vivenciei, até mesmo na nossa igreja presbiteriana de Ponta da Areia, pessoas criticarem o conselho por determinadas coisas que aconteceram. E essas coisas depois chegaram ao meu conhecimento. E que o conselho da igreja estava trabalhando nisso. Eu falo pontualmente de uma situação há um tempo atrás, né, até dolorosa para a igreja, e redundou em exclusão. E graças a Deus isso foi revertido. Mas coisas que não foram públicas. E esses assuntos, essas conversas que chegaram bem depois ao meu conhecimento, de pessoas que falaram sobre isso, né? Eu não sei nomes. Desculpe, ainda eu estou meio ruim da minha gripe, né? Porque se soubesse eu falaria pessoalmente, né? Falavam de coisas que não estavam sabendo. Porque eram coisas que estavam sendo tratadas. Obrigado. Que eram coisas que estavam sendo tratadas e que por isso foram encobertas. E por quê? Por mais que seja um exemplo institucional, porque o texto aqui está falando de relações pessoais. Obrigado. Por mais que seja um comportamento institucional, e a base do institucional também está aqui, mas por quê que essas coisas às vezes não vêm a público? Porque a Escritura diz que todo aquele que nutre amor, que ama, é aquele que encobre uma transgressão, ou seja, não traz a público. Mateus 18:15, ele vai dizer assim: se teu irmão pecar, vai arguí-lo entre ti e ele só, se ele te ouvir, ganhaste a teu irmão. Acabou. Domingo passado nós falamos sobre o mexeriqueiro. Quando nós temos que fazer uma crítica pessoal, ou que vamos expor alguém de alguma coisa que não é tão positiva, a gente tem que fazer para a pessoa. Não tem propósito nenhum eu criticar alguém por uma outra pessoa. Se eu tenho alguma crítica a fazer a fulano, a ciclano, eu vou a essa pessoa.
Eu vou a essa pessoa. E é interessante que, eu não sei se vocês sabem, mas o meu procedimento é assim. Se eu tiver que falar sobre um pecado pessoal, eu vou falar primeiro com aquela pessoa. E depois, se eu achar necessário trazer o assunto, não com relação à pessoa, mas o problema em si, porque o problema de um pode ser o problema de outro, eu prego isso na igreja. Eu, como ministro, eu preciso fazer isso. Às vezes nem sempre isso é necessário, mas às vezes é. E essa deve ser a nossa postura também. Se eu tenho alguma crítica, alguma coisa má a falar a respeito de alguém, que essa pessoa seja a primeira a ouvir. E que as outras, como diz o verso 9, o que encobre a transgressão adquire amor. Porque se não for assim, meus irmãos, nós estaremos, principalmente no ambiente de igreja, destruindo uma igreja por dentro. Destruindo uma família por dentro. Como diz o texto, separando melhores amigos. Perceba que o texto de Mateus 18 aqui, ele vai dizer quando isso deve ser público, no caso da liderança de uma igreja, como Paulo também vai falar em 1 Coríntios capítulo 5. Por que eu faço essa diferenciação? Porque o que ele está falando aqui é o trato de um com o outro, mas esse é o princípio para nós lidarmos institucionalmente com o problema. Então, em primeiro lugar, esse provérbio tem uma ligação com o provérbio, com a unidade anterior, e por outro lado, esse provérbio também é um provérbio introdutório para essa nova sessão que vai falar dos insensatos e a sua punição, indo do verso 10 ao verso 15. Ele tem dois aspectos aqui, o de ligação com o anterior e de introduzir uma nova sessão, fazendo também essa ligação, ou seja, dando essa continuidade que muitas vezes a gente não consegue perceber no texto. E aqui ele está introduzindo a sessão sobre como responder aos insensatos à luz de um julgamento que será inevitável e vai ser adequado. De certa forma, queridos, essa nova subunidade ou sessão vai retomar o tema da ameaça do castigo divino, que nós vimos lá no capítulo 16, verso 31, até o capítulo 17, verso 6 de Provérbios. E além disso, o verso 10, que pede a repreensão do prudente, ou seja, da pessoa perspicaz e inteligente, e também solicita o açoite ao insensato. Mais fundo entra a repreensão do prudente do que sem açoites o insensato. E aí ele vai, nessa relação de ligação e continuidade, ele vai qualificar o ensino do verso 9, ou seja, ele vai detalhar o que significa esse encobrimento, como falamos anteriormente, que após a instrução, a admoestação, a repreensão, pede o encobrimento da maldade. E eu queria dar, antes de entrar no verso, uma visão geral dessa subunidade, dizendo que os versos 10 na sua primeira parte, 12 e 14, acompanhem aí, são admoestações. Eu não queria colocar essa bala na boca, porque eu acho que vai ficar difícil eu falar, mas eu vou fazer isso. Obrigado, viu? Os versos 10, 12 e 14 são admoestações de como responder ao insensato. Os versos 11, 13 e 15 são provérbios descritivos que ameaçam os insensatos com a retribuição divina. O verso 10, lembrando, qualifica o encobrir a transgressão do verso 9 como uma admoestação feita pessoalmente e particularmente, que repreende a pessoa prudente e açoita o escarnecedor
o insensato. O verso 10 adverte, em termos comparativos, que açoitar o insensato não será muito proveitoso. Por fim, o verso 11 vai nos dizer que o mensageiro cruel da morte, enviado por Deus, o castigará. Os versos seguintes, que estão em pares, vão nos advertir acerca de se deparar com um insensato furioso, e intensifica a perversidade do insensato buscar o mal. Quanto vai também tornar mais severo o seu castigo, passando a morte pessoal para a ruína de toda a sua casa, no verso 12 e 13. E o terceiro par de versos passa de não se deparar com o insensato para não provocar sua ira inicialmente, mas qualifica esse fato como não perverter a justiça ao absolvê-lo quando ele é culpado. E eu gostaria agora, diante dessa apresentação, falar especificamente desse verso. Eu queria pedir a um diácono, alguém que possa trazer um lenço de papel para mim. Semana passada eu preguei aqui, quando eu cheguei em casa eu caí de cama. Fiquei muito ruim de domingo para segunda. E melhorei essa semana, mas ainda estou carregando aí essa gripe, ou sei lá o que, né? O verso 10 diz assim: mais fundo entra a repreensão no prudente do que 100 açoites no insensato. Bom, esse provérbio, ele vai proteger o dito anterior, do verso 9, de uma noção imoral de que o discípulo pode varrer o pecado para debaixo do tapete. Porque é isso que muitas vezes, na leitura desse texto, nós entendemos. Quando pegamos o livro de Provérbios, e destacamos esses provérbios como se fossem individuais, como se eles não tivessem uma relação com o todo do capítulo ou dos versos que estão relacionados, né? O que encobre a transgressão adquire amor, mas o que traz o assunto à baila separa os maiores amigos. Ou seja, a pessoa que sabe, ela não faz fofoca, mas ela corrige a pessoa, o amigo, que sabiamente vai lhe dar ouvidos e também vai açoitar aquele que é insensato. Abra Provérbios capítulo 27, verso 5, 6 e 9. Veja o que a Escritura vai dizer. Melhor é a repreensão franca do que o amor encoberto. Leais são as feridas feitas pelo que ama, porém os beijos de quem odeia são enganosos. Como óleo, verso 9, o perfume alegra o coração, assim o amigo encontra doçura no conselho cordial. Perceba que o verso 10 aqui é um provérbio comparativo, contrastando uma repreensão moralmente severa a uma pessoa prudente com o açoitar o insensato que não dá ouvidos à repreensão. O Salmo 141, verso 5, na sua primeira parte, ele diz assim: fira-me o justo, e será isso mercê. Repreenda-me, será como óleo sobre a minha cabeça, a qual não há de rejeitá-lo. Provérbios capítulo 13, verso 1 diz assim: o filho sábio ouve a instrução do pai, mas o escarnecedor não atende. E Provérbios 15, verso 1, o insensato despreza a instrução do seu pai, mas o que atende à repreensão consegue a prudência. Veja que esse verso aqui, ele está contrastando uma pessoa que fez uma repreensão severa moralmente a uma outra pessoa sem açoites nas costas de um homem
insensato. E ele está dizendo que a instrução no sábio, naquele que ouve, entra mais fundo, né? Essa expressão usada aqui no original, que foi traduzida por mais fundo, tem o sentido de penetrar, descer, afundar. Davi usa essa expressão no Salmo 38, verso 2, quando ele diz assim: cravam, ou seja, penetram em mim as tuas setas e a tua mão recai sobre mim. Essa é a força da palavra aqui nesse contexto. Tá? Ou seja, a repreensão crava no prudente, ela penetra no prudente, ou seja, ela vai mais fundo, penetra a repreensão, ela vai mais fundo porque ela penetra, a repreensão penetra em um homem prudente, vai na sua alma, ou seja, deixa uma marca indelével, que não se pode apagar, eliminar, ou seja, ela é durável e permanente. Mais do que 100 açoites. Eu vou falar sobre o que representam esses açoites. Eu já, em outras pregações, já expliquei como as pessoas eram açoitadas e qual era o tipo de chicote, né, chamado de azorrague, que era de 3 pontas, que tinham pontas de ferro, ossos e bolas de chumbo entremeados. E o que fazia isso na pele de uma pessoa? A pele caía, às vezes ficava aquela pele branca, por causa da severidade do açoite. Veja bem aqui a comparação. O insensato é tão tolo e estulto que somente com muita dor e sofrimento ele poderá aprender alguma coisa. Por quê? Porque as marcas dos açoites, elas permanecem, mas elas podem não ser suficientes para tirar o insensato de toda a sua insensatez, havendo a necessidade de mais sofrimento, de mais dor. Veja que aqui nós temos uma metáfora de uma repreensão que desce ao interior da pessoa. Ou seja, o sábio é aquele que ouve, é aquele que, ao receber um conselho, a exortação, a demonstração, aquilo penetra profundamente no seu coração. Veja o que Provérbios capítulo 9, verso 8 vai dizer na sua segunda parte. A primeira parte é negativa, ele diz: não repreenda o escarnecedor, para que não te aborreça. Repreende o sábio, e ele te amará. Por quê? Porque a repreensão no sábio vale mais do que 100 açoites. Penetra mais, dói mais, deixa marcas na vida de um homem que ama o Senhor. Veja Provérbios capítulo 19, verso 25. Na sua segunda parte, a primeira parte é bastante significativa. Quando ferires ao escarnecedor, o simples aprenderá a prudência. Ou seja, somente em ver, uma pessoa simples vai aprender. Repreende o sábio, olha, veja a diferença, e crescerá em conhecimento. Matthew Henry, ele faz o seguinte comentário sobre essa primeira parte do provérbio. Ele diz assim: uma palavra é suficiente para o sábio. Uma repreensão amável penetrará não somente na cabeça, mas também no coração de um homem sábio, de modo a exercer uma forte influência sobre ele. Pois se apenas uma pista for dada à sua consciência, ela prosseguirá e tirará ela prosseguirá, a pessoa sábia, e tirará as suas próprias conclusões. Ele diz que essa disciplina no sábio, a repreensão no sábio, entra mais fundo do que 100 açoites. E aqui nós temos uma expressão usada
como uma hipérbole, ou seja, um exagero para mostrar a estupidez do insensato e a sua incapacidade de aprender por meio da instrução apenas. Ele é incapaz disso. Há um papiro antigo chamado Salier do Novo Reino. Ele fala sobre esse tipo de comparação aqui, né? Então ele apresenta isso significando um número exagerado, arredondado, mais do que o dobro de 40 açoites que a lei permitia para os crimes hediondos na antiguidade. Lá em Deuteronômio capítulo 25, verso de 1 a 3, nós vemos isso nessa descrição, quando ele diz assim: havendo contenda entre judeus, de vierem a juízo, os juízes o julgarão, justificando ao justo e condenando o culpado. Se o culpado merecer açoites, o juiz o fará deitar-se e o fará açoitar na sua presença com o número de açoites segundo a sua culpa. 40 açoites lhe fará dar, não mais, para que porventura, se lhe fizer dar mais do que estes, teu irmão não fique aviltado aos teus olhos. Ou seja, aqui é um exagero, uma comparação demonstrando essa excessividade, a incapacidade do insensato ouvir a instrução. E ouvir aqui é seguir, né? É obedecer. Bruce Waltke, e eu fiz questão de trazer o que ele fala, literalmente. Esse é um dos comentários que nós usamos. É um comentário exegético, não que não tenha um aspecto pastoral às vezes, mas essa não é a proposta desse comentário. E eu trouxe aqui literalmente o que ele diz, porque é algo que eu sempre falo, que eu sempre digo aqui a respeito disso. E por isso que eu trouxe essa fala literal, para que a igreja percebesse, não é o pastor que está falando somente. Não é uma interpretação pessoal. É algo que está cravado nas Sagradas Escrituras. E que uma pessoa que se depara com o texto bíblico e se põe a estudar, chega às mesmas condições. Veja o que ele diz. Bruce Waltke diz que o comparativo que esse verso expõe marca o padrão de comparação para o sucesso de uma repreensão, que é o insensato fisicamente golpeado com uma vara. Ou seja, ele só aprende apanhando. E aí ele traz um verso de Provérbios 23, 13 e 14 para provar isso. Ele diz assim: não retires da criança a disciplina, pois se a fustigares com a vara, não morrerá. Tu a fustigarás com a vara e livrarás a sua alma do inferno. O texto está dizendo aqui algo que eu já falei largamente, não sei se falei aqui, provavelmente deve ter falado aqui na igreja, mas eu falo largamente em todos os lugares que eu vou falar sobre disciplina especificamente. A estupidez de uma criança só se retira com a vara. É lógico que esse conceito de vara aqui está atrelado ao que Efésios capítulo 6, verso 4 vai dizer. Não provoquei mais criar a disciplina, vara, e na demonstração do Senhor. A vara aqui, até mesmo dentro do contexto de Provérbios, vem com a instrução. A instrução está sendo dada. Agora ele está mostrando um elemento dessa instrução. Mas ela está permeando isso. Ou seja, não se tira a estupidez de uma criança. Meu filho, deixe de fazer isso. Meu filho, não faça isso. Não se tira dessa forma. A estupidez de uma criança, é lógico, vai ser tirada com a vara e juntamente com a instrução. Não faça isso.
porque a palavra de Deus diz isso, porque eu não quero, porque é isso. É isso que a Escritura está dizendo. A Escritura está dizendo isso. A estupidez de uma criança, né? Estou vendo lá o título lá em casa, só faz besteira. Só faz besteira. Se botar ele no lugar, ele vai pegar coisa que não pode pegar. Eu tranco meu quarto, porque quando ele entra no meu quarto, ele faz uma bagunça na minha gaveta, ele não pode entrar. Aí ele vai direto aonde não pode mexer, que é no barulhinho da Simone lá. O ruído branco, e nas outras coisas. Já assumiu remédio, já assumiu. Só é estupidez. Estupidez atrelada ao coração. Se nós estivéssemos na nova criação, se Adão não tivesse pecado e nascêssemos naturalmente, por geração normal, pelo entrelaçamento de um homem e uma mulher, as crianças não nasceriam assim, estúpidas, porque não tinham pecado original. Mas elas já nascem, é um protótipo, que está sendo aperfeiçoado. E a Escritura está dizendo, é somente por esse instrumento. Não é só bater, a gente sabe disso. Mas a criança só vai ouvir se ela sentir dor. Como o homem estúpido. Como o homem insensato. Que permaneceu nesse aspecto na infância. E aí Bruce Waltke vai dizer a respeito da disciplina dos filhos. Não sou eu que estou falando, é Bruce Waltke. Ao contrário do insensato empedernido, a criança em idade formativa, castigada fisicamente com moderação, ou seja, biblicamente, por fazer o que é errado, aprenderá a sabedoria. Provérbios capítulo 13, verso 24. O que retém a vara aborrece o seu filho, mas o que o ama cedo disciplina. Provérbios 20 e 30. Os vergões da ferida purificam do mal e os açoites o mais íntimo do corpo. Provérbios 23, 13 e 14. Não retires da criança a disciplina, pois se a fustigares com a vara não morrerá. Tu a fustigarás com a vara e livrarás a sua alma do inferno. O padrão comparativo para o sucesso de uma repreensão em um insensato, estúpido e imprudente só pode ocorrer por meio da vara. Na criança em formação, essa vara será correção física, correção verbal junto. Como você vê lá em Efésios. No adulto, que não aprendeu a obediência e a prudência com a correção na infância, essa vara virá por meio da dor e do sofrimento. Veja o que Provérbios capítulo 10, verso 13 vai dizer. Nos lábios do prudente se acha sabedoria, mas a vara é para as costas do falto de senso. Provérbios 19, 29. Preparados estão os juízos para os escarnecedores e os açoites para as costas dos insensatos. Provérbios 26, 3. O açoite é para o cavalo, o freio para o jumento e a vara para as costas dos insensatos. Provérbios 27, 22. Eu vou deixar para o final. Depois. Não tenha pena. Aqui eu não estou falando sobre crianças ou sobre disciplina de filhos. A gente está falando sobre homens formados, sobre você e eu. Então, pai, não tenha pena do seu filho. Quando ele pecar, você precisa corrigi-lo com amor, sem raiva. Porque esse momento é um momento de devoção a Deus. Então, se você não tem condições de fazer isso naquele momento dessa forma, passe a bola para sua esposa, ou esposa passe para o seu marido, porque não poderá esse momento ser permeado por indignação ou raiva ou cólera. Mas não tenha pena, corrija, porque senão
Nós não estamos tratando comportamento, nós estamos tratando coração. Essas estultícias vão passar, porque ele vai se tornar um jovem, um adolescente, um adulto. E essas coisas de criança vão ficar para trás. Mas a insensatez, a estupidez e a loucura vai permanecer no coração dele. E ele vai fazer isso em outras áreas. Ele não vai se jogar mais no chão e ficar se batendo. Mas ele vai fazer tudo aquilo que a Escritura diz para não fazer: a vingança, o ódio, a retribuição, a inveja, a avareza, a falta de domínio próprio e muitas outras coisas mais que estão relacionadas a isso. Por quê? Porque você, pai, teve pena do seu filho e não o corrigiu quando deveria. Nós não estamos no céu ainda. Lá não haverá necessidade disso. Mas aqui, até nós, enquanto morrermos, vamos precisar da disciplina do Senhor. Veja o que Provérbios 27, 22 vai dizer: ainda que pise os insensatos com mão de grau entre os grãos pilados de cevada, não se vai dele a sua estultícia. Eu deixei por último, porque eu queria falar um pouquinho sobre ele. Essa passagem da Escritura, ela está descrevendo de forma mais dramática a incapacidade do insensato de aprender com a correção, mesmo quando castigado severamente. E aí, mais uma vez, eu vou usar as palavras de Bruce Waltke, admoestando os jovens da seguinte forma no seu comentário, assim: se os jovens aceitaram o ensino do sábio, ou seja, do mestre, dos pais, principalmente das Escrituras Sagradas, que deve permear os outros dois, eles serão poupados dos sofrimentos que serão mencionados no restante dessa subunidade. Abra aí o Salmo 32, verso 8 a 10. Veja o que a Escritura vai dizer. O que é isso mesmo que nós estamos vendo aqui. É um salmo de confissão. Diz assim: instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir, e sob as minhas vistas te darei conselho. Não sejais como cavalo ou a mula, sem entendimento, os quais com freios e cabrestos são dominados, de outra sorte não te obedecem. Veja que é literalmente o que nós estamos vendo aqui. Muito sofrimento terá de curtir o ímpio, mas o que confia no Senhor, a misericórdia o assistirá. Esses versos são simples de entendimento. Simples. Deus está dizendo ao homem que deve seguir seus conselhos e instruções divinas. Pois se assim não for, terá que ser como o cavalo e a mula, que são sem entendimento e que só obedecem por meio de freios e cabestos. Por isso terão de passar por muitos sofrimentos e, por fim, a morte. Mas aquele que ouve esses conselhos, que confia, a misericórdia de Deus vai auxiliá-lo. Certo comentarista ilustra esse provérbio dizendo assim: para Davi, uma única palavra foi suficiente. E aí ele cita o texto ali em que Natã o repreende. O verso 10 diz 7. Então disse Natã a Davi: tu és o homem, assim diz o Senhor teu Deus. Aí a resposta de Davi no verso 13. Então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. Uma palavra. Ele cita um outro texto também de 2 Samuel, capítulo 24, verso 13 e 14, quando ele faz o censo. E os seus generais, obedecem a sua ordem, eles ficam meio assim, Davi vai fazer o censo e tal.
E aí lá no verso 24, 13 e 14 diz assim: Veio, pois, Gade a Davi e lhe fez saber, dizendo: Queres que 7 anos de fome te venham à tua terra? Ou que por 3 meses fujas diante de teus inimigos? Eles te persigam, por 3 dias haja peste na tua terra. Delibera agora e vê que resposta hei de dar ao homem ao que me enviou. Ou seja, Deus enviou o profeta: olha, você está em pecado por causa disso. A resposta de Davi. Verso 14. Então disse Davi a Gade: Estou em grande angústia, porém caímos na mão do Senhor, porque muitas são as suas misericórdias, mas não as dos homens. Mas não nas mãos dos homens que caia eu. É a mesma coisa que ele falou anteriormente. Pequei contra o Senhor. Quem merece essa punição sou eu. Uma simples palavra. Não tão simples assim, né? Entendo. Não foi necessário nada além disso. E aí ele dá o exemplo de Pedro. Pedro, o que acontece? Um olhar profundo penetra no coração de Pedro e aquilo foi suficiente para ele se arrepender. Eu me lembro às vezes, abrindo um parênteses aqui, preciso abrir porque eu não quero que vocês façam essa relação errada. Algumas pessoas que dizem assim: meu pai e minha mãe é só olhar para mim que eu sei que eu já paro. Muitas vezes, esse olhar não é um olhar de Jesus. Não é um olhar de Jesus. É um olhar de raiva, de indignação e sabe, e se eu fizer, meu pai vai me matar. Matar literalmente, né? Ou seja, não tirar a vida, mas vai me arrebentar. Eu tenho medo. Eu sei que em outros casos, filhos dizem assim: pô, meu pai já olha para mim, eu já sei o que é. Por quê? Porque eles foram criados não por meio da violência e do medo, mas do respeito e da correção. Então apenas um olhar era suficiente. Apenas um olhar foi suficiente para Pedro. E com certeza aquele é um olhar de amor da parte do Senhor. Eu não posso dizer nem de decepção, não sei. Seria interpretar uma interpretação difícil a respeito da pessoa de Cristo. Um homem Deus. Se a Escritura não fala, mas com certeza foi um olhar que transformou o coração de Pedro e que o fez arrepender e buscar aquele a quem ele traiu. Veja aqui, Lucas 22, 61 e 62. Então, voltando o Senhor, fixou os olhos em Pedro, e Pedro se levantou da palavra do Senhor, lembrou da palavra do Senhor, como lhe dissera: hoje 3 vezes me negarás antes que cante o galo. Então Pedro saiu dali e chorou amargamente. Somente um olhar foi necessário. Mas com Faraó, Acais e Israel, nem 100 açoites deram resultado. Lá em Êxodo capítulo 9, 34, 35, fala de Faraó. Diz assim: tendo visto Faraó que cessaram as chuvas, as pedras e os trovões, tornou a pecar e endureceu o seu coração, ele e seus oficiais, e assim Faraó de coração endurecido não deixou ir os filhos de Israel, como o Senhor tinha dito a Moisés. Os seus magos lá, sei lá, os seus conselheiros, Faraó, você não está vendo que isso é o dedo, não é a mão. Veja a compreensão desses homens. É o dedo de Deus. Eles disseram isso para Faraó. E o que Faraó disse? Deixou para lá. Apanhou. Teve jeito? Não, morreu. O jeito de Faraó foi dado para a morte. Por quê? Porque ele não aceitou os açoites. Não foi uma repreensão verbal, não foi um olhar de reprovação e de amor da parte do Senhor. Foi açoite. Lá em 2 Crônicas, veja os Acais 28, 22, no tempo da sua angústia cometeu ainda maiores transgressões
E a angústia e o sofrimento servem para o homem ser trazido para o seu lugar, para olhar para dentro de si e ver o que eu estou fazendo errado, o que a minha vida está errada. E principalmente quando essa mão está constante, como foi com Israel e como era com esses homens que Deus amava, mas que eram insensatos. Eles não conseguem perceber, como aconteceu com Israel. Isaías 1:5 diz assim: porque a vez de ainda ser feridos, visto que continuais em rebeldia, toda a cabeça está doente, todo o coração enfermo, você precisa ainda sofrer. Você não está vendo o que está acontecendo? Você não está sentindo os açoites na sua pele, as chicotadas? Você vai continuar assim? E aí ele fala: desde a ponta do pé até a cabeça não há nele coisa sã, a vossa terra está assolada, a filha de Sião deixada como choça na vinha, como palhoça, como cidade sitiada. E eles não perceberam. Veja o que Jeremias capítulo 5:3 vai dizer: ah, Senhor, não é para a fidelidade que atenta os teus olhos? Tu os feriste e não lhes doeu, consumiste e não quiseram receber a disciplina, endureceram o rosto mais do que uma rocha, não quiseram voltar. Tem um famoso pregador, eu sei que eu acho que Simone e seu Emi vão se lembrar, porque estava na revista dos Puritanos, que o mesmo sol derrete a cera, mas endurece o barro. Mais fundo entra a repreensão da prudência do que 100 açoites no insensato. Matthew Henry encerra seu comentário desse verso dizendo o seguinte: açoites não são suficientes para um tolo, para fazer com que ele se dê conta dos seus erros, para que possa se arrepender deles e ter mais cautela no futuro. Aquele que é embotado e obstinado muito raramente será beneficiado pela severidade. Davi é abrandado com a expressão: tu és este homem, mas Faraó continua obstinado, mesmo sob todas as pragas do Egito. E aqui, meus irmãos, eu quero encerrar, trazendo 2 ensinamentos que nós já vimos aqui, Não seja como um cavalo ou como uma mula, como diz a Escritura. Ouça a instrução, pondere, sonde o seu coração, porque é dessa forma que Deus trata os seus, e o sábio, ele recebe. Aquilo penetra na sua carne, no seu coração, como o açoite penetra na carne de um homem insensato, de um homem que está sendo castigado fisicamente. Que aprendamos com isso, eu e você, que a gente possa aprender com isso, e ser mais tratáveis da parte de Deus. Por outro lado, eu não poderia deixar de aproveitar esse momento e falar, apesar de nem todos terem filhos pequenos, mas isso serve para todos, porque se você foi filho hoje e você é esse homem, é porque lhe faltou muitas vezes uma instrução devida. Então aprenda e viva como se tivesse sido corrigido, porque agora você é um homem. Você é um rapaz de 18, 19, 20, 50, 60 anos, sei lá. Uma mulher de 20, 30, 50 anos. Aprenda. E vocês que estão em formação, pais que estão formando filhos, entendam que essa é a sabedoria divina.
Não é o mundo que vai dizer como você tem que administrar a sua família. É a palavra de Deus. E cada dia eu vejo isso mais na minha realidade, no dia a dia, como professor, como uma pessoa que vive com esse tipo de âmbito. Como o mundo está precisando da igreja. Como o mundo está precisando dos nossos filhos. Porque aqueles que não têm a influência do Evangelho ou não conhecem, estão perdidos, são foguetes sem direção. Mas nós não podemos ser assim. Nem como pais com relação aos nossos filhos, nem como homens vivendo numa sociedade em que Deus é o Senhor sobre essa sociedade está tratando. Que não seja a dor e o sofrimento o maior instrumento de Deus nas nossas vidas, para mudar o nosso coração e a nossa direção, mas que a sua palavra seja aquela que conduza. Ontem nós estávamos lendo um texto, o Simão estava lendo um texto, nós estávamos conversando, e o texto começa dizendo, falando sobre adultério na igreja, começa dizendo que a medicina tem mudado hoje, a perspectiva da medicina. Antigamente ela era curativa, hoje em dia ela é preventiva. E aí ele faz uma relação com a palavra de Deus. A palavra de Deus ela não é só curativa, ela é principalmente preventiva. Porque ela informa, ela avisa aos filhos de Deus o que não se deve fazer e as consequências disso. Ela previne da destruição do erro, do engano, da aflição, do sofrimento, da dor. Que nós possamos ouvir isso, está sendo dito aqui, e levar isso para a nossa vida. E na célula mais básica de uma sociedade, de uma igreja, que é a família, possamos viver isso, para que outras instituições se beneficiem disso. Vamos orar. Vamos. Senhor, nós queremos te agradecer pela tua palavra, Senhor, e que o Senhor, ó Pai, possa estar tudo isso tratando o nosso coração, Senhor, tratando a nossa vida, Senhor Deus, nos fazendo crescer, amadurecer e não sermos insensatos, ó Pai. Porque essa marca da insensatez está na nossa carne, mas ela não precisa se manifestar, ela pode ser mortificada. E quando eu olho para mim e vejo essa realidade, eu, desventurado homem que sou, é a única expressão que podemos expressar e clamar ao Senhor para que essa estupidez da nossa carne não se manifeste, mas que seja subjugada pelo Teu Espírito. Fica conosco, Senhor, é o que nós pedimos. Em nome de Jesus. Amém.